Olá, seja novamente bem-vindo ao TVC Channel News. Hoje é domingo de Páscoa e o tema do vídeo não poderia ser outro. Exatamente, café. Quer um pouquinho? Tem nada nessa caneca. A questão é que no último dia 14 foi comemorada uma data bastante especial. O Dia Internacional do Café. E motivado pelo espírito desse acontecimento internacional, resolvi que o vídeo dessa semana seria sobre os efeitos cognitivos do café. Então eu fiz uma revisão de literatura, no Google Acadêmico mesmo, buscando exclusivamente artigos científicos publicados em 2013 e 2014. Ou seja, só coisa do ano passado e desse ano. Afinal, há bastante confusão por aí com relação aos efeitos do café, e por isso eu quis trazer aquilo que há de mais novo. Até para ver se eu me convenço a gostar dessa bebida ou a aturar o gosto pensando nos benefícios. Mas enfim, vamos ver o que as pesquisas nos mostram. Primeiro, sabemos que o café, logo depois da água, é a bebida mais consumida do mundo. Para se ter uma ideia, aproximadamente 50% dos adultos norte-americanos consomem café diariamente. Entretanto, apesar dos mais de 100 anos da pesquisa em psicofarmacologia, os reais efeitos do café para a cognição ainda não são 100% conclusivos. Por exemplo, o consumo habitual de café em vários estudos longitudinais vem sendo associado a uma redução da mortalidade. Em contrapartida, café demais está associado ao aumento da ansiedade, da insônia e a perda de cálcio nos ossos, o que pode facilitar a ocorrência de fraturas. Entretanto, antes de focar nos efeitos neuropsicológicos do café, alguns mitos referentes às consequências do seu consumo para a saúde em geral precisam ser desconstruídos. Por exemplo, ao contrário do que se pensava antes, hoje já sabemos que as doenças cardiovasculares, como a arritmia ou a insuficiência cardíaca, não pioram com o consumo do café. Muito pelo contrário, o consumo do café está relacionado à redução na incidência de problemas como diabetes e doença hepática. Existem ainda evidências mostrando que ele tem um papel protetor contra a doença de Parkinson, Alzheimer e mesmo AVC hemorrágico. Resumindo então o primeiro ato da ópera, o consumo de café está associado à longevidade. Quero agora me focar nos efeitos para a cognição propriamente dita. A partir do princípio que a avaliação neuropsicológica da memória sofre influência do horário em que ela é feita. Ou seja, se o teste é aplicado no momento de baixa excitação fisiológica, o resultado tende a ser inferior à capacidade real do sujeito. Uma das formas de reduzir esse déficit seria dando café à pessoa. Assim, 30 minutos depois de consumir uma xícara de café, com ou sem cafeína, era feita a avaliação neuropsicológica da memória dos sujeitos. Os dados demonstram que aqueles sujeitos que ingeriram café com cafeína tiveram um desempenho significativamente superior na avaliação da memória explícita. Memória explícita é o tipo de memória que você consegue relatar a outras pessoas, quase sempre referentes às datas, a lugares ou a acontecimentos específicos. Esse tipo de memória parece ter sido potencializado pelo café com cafeína. Isso demonstra que o café com cafeína pode servir como uma compensação para baixa atividade fisiológica que ocorre em determinados momentos do dia, e assim melhorar algumas funções cognitivas, como a memória. O interessante é que nessa mesma pesquisa, um experimento paralelo foi conduzido com o objetivo de verificar o efeito do exercício físico, e esse, no entanto, se mostrou insignificante. Ou seja, parece que o café é mais poderoso que o exercício físico para potencializar imediata, mas temporariamente, a nossa memória explícita. Num outro estudo com adultos de mais de 50 anos, percebeu-se uma melhora da atenção sustentada 40 minutos após o sujeito ingerir uma xícara de café verde descafeinado. Aliás, esse é um dos maiores problemas apontados pela literatura nos estudos sobre a relação entre café e cognição. Pois apesar da maioria das investigações apontar para o efeito principal da cafeína, há estudos como esse que acabei de citar, acusando o efeito positivo apenas do café descafeinado, ou seja, a cafeína não seria necessária. Isso significa que novas investigações ainda precisam ser conduzidas no sentido de esclarecer melhor o papel real da cafeína. Mas enfim, vamos continuar porque ainda tem mais coisa para falar. Durante a velhice é normal que ocorra aquilo que chamamos de declínio cognitivo, ou seja, a diminuição não patológica de algumas capacidades cognitivas,
principalmente relacionadas à atenção e à memória. De acordo com algumas investigações, esse declínio cognitivo na velhice tende a ser suavizado entre os consumidores de café. Em função desses benefícios, o café está ganhando cada vez mais implicações clínicas, inclusive. Para se ter uma ideia, pacientes com infecção no trato respiratório superior, como por exemplo faringite, amidalite, rinite, laringite, sinusite, enfim, apresentam também dificuldades cognitivas relacionadas ao tempo de reação em determinadas tarefas. Nessa pesquisa, eles identificaram que o café, junto com o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, promove a melhora significativa do tempo de reação desses pacientes. Muito mais que esse anti-inflamatório associado com algum placebo, por exemplo. No entanto, é importante frisar que o café não tem apenas efeitos positivos. Igual eu comentei no início, o seu uso excessivo pode trazer alguns problemas também. Além do que, a abstinência ao café, que é muito comum, principalmente naqueles consumidores diários, provoca a redução de todas essas funções cognitivas. Então, beba com moderação. Bom, concluindo, essa revisão da literatura nos faz saber que o café exerce um efeito positivo, principalmente na memória e na atenção. Pode inclusive amenizar o declínio cognitivo na velhice, proteger contra doenças neurodegenerativas. No entanto, ainda são necessárias mais investigações, principalmente para entender a real importância da cafeína nesse processo. E com relação ao efeito desses dados para minha posição pessoal quanto ao consumo de café, digamos que eu ainda preciso de um tempo para digerir as informações. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de avaliá-lo, comentar o que acharam, se inscrever no canal, se inscrever na página do canal no Facebook, todos os links estão aqui na descrição, e dar uma força para a divulgação desse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!